sou Paula Cá e eu estou aqui para vos falar dos filmes e das séries que eu vi no mês de agosto de 2023. Não vi muita coisa nos primeiros dias do mês de agosto, porque entretanto estava na Turquia, não tinha tempo para nada, para ler sabe Deus o tempo que eu tinha. Ainda não gravei o vídeo das leituras do mês de agosto, é verdade que vocês já viram 4 leituras que eu tive no mês de agosto, mas ainda não viram as outras leituras, mas em breve eu gravarei esse vídeo. Mas voltando à conversa dos filmes e das séries, nos primeiros dias estava na Turquia, não tinha muito tempo, depois a primeira coisa que vi foi no avião. Depois tinha praia, não vi assim tantas coisas como se calhar vejo noutros meses, mas aquilo que vi até nem foi assim muito mau. Antes de falar daquilo que eu vi no mês de agosto, quero-vos dizer que me esqueci completamente quando falei do Jack Ryan no mês de julho, que no Jack Ryan entram 2 atores portugueses, eu acho que cada um deles entra em 2 episódios. Estou-vos a falar de Ricardo Carriço e João Didelé. Fiquei muito surpreendida quando vi que estes 2 atores portugueses entravam nesta produção, mas lembro-me perfeitamente quando falei do Jack Ryan, não me lembrava de quase nada da história e depois, só depois de ter gravado o vídeo, é que me lembrei que estes 2 atores entravam. Por isso foi um esquecimento daqueles muito grandes, nem quando estava a editar o vídeo me lembrei, mas entretanto lembrei-me e entretanto pensei assim, quando gravar o vídeo do mês de agosto vou referir esta parte que me esqueci de referir no mês de julho, por isso aqui está, entram 2 atores portugueses no Jack Ryan. Foi uma agradável surpresa, gostei especialmente do papel do Ricardo Carriço, não vou adiantar muito sobre isso, porque até rima, mas não vou adiantar muito sobre isso porque depois tirar-lhe um bocado da piada, porque a personagem que ele interpreta é assim uma personagem importante na história, ou pelo menos entra em 2 episódios e assim é importante ali numa parte da história. E pronto, e agora vou então falar daquilo que eu vi no mês de agosto. Comecei o mês de agosto com um filme, como vos estava a dizer, um filme que eu vi na viagem de Istambul para Lisboa. O ecrãzinho, já vos tinha explicado, o ecrãzinho do avião tinha vários filmes e séries. Eu para lá vi o Bullet Train, para cá eu vi A Man Called Otto. Estava muito curiosa com esta história, até um certo ponto, por outro lado não estava, mas também não havia mais nada que me agradasse. Estava curiosa porque eu li A Man Called Ove, que é o livro que deu origem ao filme em sueco e depois a este filme com o Tom Hanks. Estava curiosa, sim, porque gostei muito da história. Foi um livro de 5 estrelas, um livro que tem um final que para mim foi muito emotivo, e temos aqui a história de um velho resingão, daqueles mesmo chatos para caraças, que tem problemas com os vizinhos todos, embirra com toda a gente, mas depois torna-se o belo do coração mole, e não vou adiantar muito mais sobre a história. O final foi muito parecido com o final do livro, portanto emocionei-me, umedeci, mas tentei não obedecer muito, porque ia ao lado de umas pessoas que não conhecia de lado nenhum e não quis estar ali a fazer grandes figurinhas no avião, de estar ali a chorar à birrenha a ver o filme, mas sim, o filme emocionou-me, sim, o filme não é que seja tão bom como o livro, também não vi a versão sueca, mas sim, emocionou-me na parte final, sim, é muito parecido também com o livro, daquilo que eu me lembro do livro, que já li o livro há uns anos. Também li o livro no verão, já não me lembro se em julho, se em agosto, lembro-me que estava na praia e quando terminei o livro também foi um bocadinho difícil disfarçar e as pessoas olharem para mim e pensar assim, mas esta está a ler e a chorar, mas aqui no avião tentei disfarçar um bocadinho melhor e acho que consegui, ou não? Não sei, não perguntei às outras pessoas o que é, se elas, ou não vi se elas estavam a olhar muito para mim, também não quis olhar muito para elas. Mas sim, foi este o filme que eu vi no regresso da Turquia, no regresso de Istambul, e pronto, já despachei este assunto. Não sei se algum dia vou ver o filme sueco, não sei, mas sim, gostei de ver a história, gostei de voltar a esta história, apesar de já saber a história, já saber por onde é que ia a história, mas sim, gostei de ver este filme. E depois fui ver Troy. Vi na HBO, mas também estava disponível na Netflix. E porquê é que eu fui ver o filme de Troia com o Brad Pitt? Primeiro, porque ainda não tinha visto este filme com o Brad Pitt. Como é que é possível? Sim, é verdade, não tinha visto este filme com o Brad Pitt. E porquê é que eu não tinha visto? Porque não era propriamente um filme que me chamasse muita atenção, apesar de eu gostar de mitologia, apesar de gostar desta parte clássica, mas não sei, estes filmes cheios de efeitos especiais e guerras, não me estava assim a apetecer muito, mas depois de ter visitado Troia, a verdadeira Troia, não a nossa, mas esta Troia da Helena de Troia, e de ter visitado Troia na Turquia e ter visto o cavalo de Troia, e o cavalo que existe em Troia agora não está, ou está um bocadinho desmantelado, está assim lá a cabeça ali para um lado e estão a reconstruir o cavalo que existe mesmo em Troia, no sítio Troia, mas depois em Çanakkale há um cavalo de Troia, cavalo esse que entrou no filme este de Troia.
E então, primeiro vi o cavalo e depois vi o filme. E quando cheguei à parte do cavalo de Troia, pensei assim, uau, eu estive ao lado do cavalo. O cavalo foi uma oferta dos estúdios, depois de terem terminado o filme, que resolveram oferecer o cavalo a Çanakkale. E lá está, perto ali do mar, e foi muito giro estar ao lado do cavalo do filme. E então depois resolvi ver o filme. E gostei muito de ver o filme e não percebo porque é que na altura não quis ver o filme e porque é que na altura tinha estes preconceitos com tanta guerra e com tanta ação e com tantos efeitos especiais, porque depois acabei por gostar de ver o filme, uma história que eu já conheço, a história da Helena de Troia e depois do resgate da Helena de Troia e depois do cavalo de Troia, a bela da história de como é que aparece o cavalo de Troia, aquele presente dos gregos, um presente um bocadinho envenenado. Por isso gostei de ver a história, gostei muito de ver este filme, especialmente por ter estado antes ao lado do cavalo, portanto ainda teve mais emoção, e por ter visitado Troia, as ruínas de Troia, que são ruínas que não estão muito bem conservadas, ou que há muito pouca coisa da cidade de Troia real. Mas foi interessante visitar Troia, foi muito interessante estar ao lado do cavalo e tirar uma fotografia com o cavalo de Troia, que também está aí no meu vlog quando eu vi o cavalo de Troia. E também aparece, eu acho que na miniatura do vlog aparece a fotografia do cavalo de Troia, e depois ver o filme e ver o cavalo no filme, portanto foi muito interessante ver este Troy com o Brad Pitt. Em seguida vi na Apple TV uma série que eu já queria ter visto, mas entretanto a série não estava completa antes de eu ir para a Turquia, portanto quando regressei eu acho que ainda não estava completa, ou já estava, mas entretanto eu ia viajar e também não me dava muito jeito, já não me lembro bem como é que foi. Sei que vi depois, em agosto, Hijack. Esta série é sobre um sequestro de um avião. E ainda bem que eu vi a série já depois de ter viajado, porque não é nada bom ver estes filmes com aviões antes de se ir andar de avião, não é? Porque mete assim um bocadinho de pânico tudo aquilo que se passa no avião. Portanto, ainda bem que eu não vi a série antes de ir andar de avião, ainda bem só vi depois. Acho que são 7 episódios, acho que sim, se não me engano. E foi uma série muito emocionante do princípio ao fim, e tentarmos perceber porque é que este avião foi sequestrado e quem é que eram os sequestradores e o que é que se andava ali a passar de histórias neste avião e estes dramas todos. Será que o avião vai aterrar? Será que o avião se vai despenhar? Será que as pessoas vão morrer todas? Será que morre alguém? Será que não morre? Por isso é sempre uma série cheia de ação, todos os episódios têm muita ação. Gostei muito de ver a série, especialmente porque já tinha viajado de avião, já tinha regressado a Lisboa, portanto essa parte era a parte importante, até porque o avião tremeu um bocadinho quando fui para Istambul, aliás um bocadinho, foram uns bons minutos ali a tremer, e isso causa sempre ali um bocadinho de impacto. Nada de cair em máscaras de oxigênio nem nada, mas aquilo houve ali uma turbulênciazita. Por isso ainda bem que eu só vi a série depois. Foi uma série que eu gostei muito de ver, eu gosto sempre muito de ver estas séries de aviões. De antes também gostava de ver os documentários do Mayday, já não me lembro em que canal é que era, mas gostava de ver, até que comecei a ver tantos desastres aéreos que deixei de ver, mas de vez em quando gosto de ver filmes com desastres aéreos, ou de ver séries, ou também já ouvi um audiobook há pouco tempo sobre isto. Sou um bocado, se calhar, masoquista, porque gosto de viajar, não tanto de viajar de avião, mas gosto de viajar, normalmente viajo de avião e depois meto-me a ver filmes ou séries ou documentários sobre isto, e depois entro um bocado em pânico por perceber todos os problemas que podem haver dentro de um avião. Mas pronto, é assim a vida. Eu gostei de ver a série, gostei muito desta ação, é uma série cheia de ação, e nós só no final também é que vamos percebendo ali, é que se vão juntando as peças, por isso eu gostei de ver Hijack. Depois vi na Netflix aquele filme de que toda a gente falava, Heart of Stone. É um filme cheio de ação, um filme cheio de efeitos visuais, cheio, se calhar, também de inteligência artificial. A história não me conquistou por aí além, e posso-vos dizer que realmente a parte que retive, a parte de que mais gostei, foi realmente aquela parte que foi gravada em Lisboa, e foi também por isso que eu resolvi ver este filme, porque era aquele filme que estreava na Netflix, que toda a gente ia falar. Então pensei assim, olha, porque não, vou ver Heart of Stone. Adormeci, tive depois, quando acordei, de puxar outra vez para trás. Portanto, imaginem o meu interesse ao ver isto, porque até adormeci a ver o filme, já depois da parte de Lisboa, portanto vi a parte de Lisboa com o olhinho bem aberto, e depois adormeci porque achei aquilo um aborrecimento. Como vos digo, é um filme de ação, de espionagem, um filme com muitos efeitos visuais, sim, pode ser muito interessante, pode ter sido uma mega produção, mas não me conquistou por aí além, porque a história também não é assim nada que fique na memória para sempre. Gostei da parte de Lisboa porque foi gravada em Portugal e porque teve a sua piada, apesar de achar que aquilo com aquela carrinha se calhar não seria bem assim que as coisas iriam acontecer na vida real, mas isso é a minha opinião, vale o que vale, eu não percebo nada de cinema, por isso quem decidiu que aquilo fazia sentido se calhar decidiu muito bem,
Eu, sinceramente, não vou guardar este filme na memória, não vou, se calhar se houver uma continuação, se calhar não vou ver, porque não foi propriamente assim daqueles filmes que mais me deslumbrou. Acho que é um filme mesmo daqueles mesmo comerciais, mesmo para conquistar muita gente. E não vai, acho que não vai ficar para a história, não vai ser assim um grande filme, nem sei que pontuação é que ele tem agora no IMDb, mas como vos digo, as cenas de Lisboa assim ficaram-me na memória, sim, achei piada, apesar de achar que aquilo é assim um bocado inverosímil, mas, tirando isso, está visto, cumpri a minha função de ver um filme que toda a gente ia falar, que ia estar aí nas bocas do mundo e que ia ter 30 mil spoilers, logo na internet, nas notícias do Facebook e tudo ia ter 30 mil spoilers, portanto vi Heart of Stone, não fiquei propriamente deslumbrada com o filme, não foi assim muito mau, também não foi bom, foi mais ou menos. Em seguida, vi também na Netflix a continuação do The Lincoln Lawyer, ou seja, a segunda temporada do The Lincoln Lawyer, e quando digo a continuação não é a segunda parte da segunda parte. Não. Em julho saíram 4 episódios, acho que são 4 ou 5, já não sei. Em agosto saíram os outros, portanto, só quando saíram os episódios todos é que eu me pus a ver Lincoln Lawyer. Não há espera nenhuma à Netflix quando faz estas coisas de vai sair a segunda temporada de... E depois, mas vai sair a primeira parte da segunda temporada e depois vai sair a segunda parte da segunda temporada. Isto acho para mim é uma parvoíce. Eu normalmente só gosto de ver as séries quando elas já estão todas disponíveis, é o que eu faço na HBO quando sai um capítulo por semana, por isso aqui fiz exatamente o mesmo. Saiu a primeira parte da segunda temporada em julho, a segunda parte da segunda temporada saiu em agosto, portanto foi aí que eu vi Lincoln Lawyer. Gosto muito desta série, gosto muito do advogado, que é muito bem apessoado, gosto dos casos, ele é muito esperto, portanto logo aí gosto, mas também eu acho que para ser advogado tem que se ter assim um certo grau de esperteza e dar a volta às coisas, portanto gosto, gostei da história, achava que aquilo ia ter um final e depois teve outro, portanto essa parte também foi boa, porque até ao final eu não sabia muito bem do que é que estava à espera, ou estava à espera de uma coisa e depois acabou por se revelar outra, melhor ainda do que aquilo que eu estava à espera. Por isso gostei muito de ver esta série e se houver uma terceira temporada cá estarei para ver, não em 2 partes, mas sim só numa, porque não me faz sentido ver séries em 2 partes, é uma chatice e depois fica-se ali no fim da primeira parte a pensar e agora quando é que estreia a segunda parte da segunda temporada? Portanto, se houver uma terceira temporada cá estarei para ver, quando estiver a terceira temporada toda disponível, mas gostei muito, já da primeira temporada tinha gostado. Esta série é baseada em livros esses que eu já não vou ler, porque acho que a história está muito parecida, a história da série está muito parecida com os livros, para aquilo que eu já andei por aí a buscar na internet, portanto já não vou ter muito interesse em ler os livros desta saga, ou desta série, por isso se houver uma terceira temporada sim, vou ver livros, não faço muita questão de ler, mas sim gosto muito desta Lincoln Lawyer. Em seguida, também na Netflix, um documentário Isabela, o caso Nardoni, a história de uma criança que morreu nos arredores de São Paulo. Eu não sei bem se era na cidade ainda de São Paulo, em algum bairro de São Paulo, sei que era por ali, que morreu, que caiu de uma janela. E depois temos aqui a investigação, qual é que foi o papel do pai, o papel da madrasta na morte desta criança, um crime chocante, um documentário de true crime daqueles puros e duros como eu gosto, apesar de ter sido chocante, apesar de ter... porque normalmente os casos de true crime que metem crianças ainda conseguem ser mais chocantes do que os outros. E este realmente, estas motivações e aquilo que aconteceu naquele apartamento realmente foi chocante. Não conhecia, não tinha ouvido falar desta história quando ela aconteceu, portanto foi novidade. Eu de vez em quando vou descobrindo estes documentários de true crime que ainda me conseguem surpreender porque são novidade, ou porque são de serial killers que eu não conheço, ou porque são assim de casos destes que eu também não conheço, também não posso conhecer a realidade toda destes casos que vão acontecendo, especialmente pelo mundo. Se fosse em Portugal, se calhar conheceria, pelo mundo é mais complicado, mas gostei muito, fez-me lembrar também histórias de crianças portuguesas que tiveram a infelicidade de ter progenitores daquele tipo, não é? Lembro-me da Valentina, lembro-me da Jéssica, portanto, crianças que também tiveram uma infância curta, ou que só tiveram infância quase e não tiveram mais nada do que isso, e que tiveram o azar de nascer na família errada, de terem os progenitores errados, de terem pessoas que são progenitoras e que não são nem pais nem mães, e por isso gostei de ver este documentário, apesar de ser chocante, apesar de nos retratar uma realidade pouco cor-de-rosa, mas gostei muito de ver este caso e de ficar a conhecer a história da Isabela, esta menina que não teve direito a crescer, que não teve direito a tornar-se adolescente, a tornar-se, eu não sei em que fase, já não sei há quantos anos é que foi este caso, portanto eu não sei que idade é que teria a Isabela agora nesta altura, se era adolescente ou se era jovem adulta, não sei, já não sei precisar muito bem quando é que foi este caso, nem, que idade da miúda tinha, assim, eu acho que tinha 5 ou 6 anos, mas não sei já há quantos anos foi o caso, portanto provavelmente já estaria no fim se calhar da adolescência ou no início da fase adulta.
e é uma pena que tenha terminado a vida da maneira tão triste como terminou e às mãos de quem terminou, por isso eu gostei muito de ver este documentário de True Crime. Depois vi na HBO Max uma série que esperei que terminasse para também a ver, para não ver um capítulo por semana, chama-se Full Circle, é com a Claire Danes. Estava curiosa por ser com a Claire Danes, apesar de ter visto classificações muito mazinhas no IMDb, mas mesmo assim fiquei curiosa. Temos aqui um rapaz que desaparece, um rapaz filho de famílias com dinheiro, e depois temos aqui um pedido de dinheiro, não é? Nós temos o vosso filho e queremos que vocês paguem para nós entregarmos o vosso filho, e depois dá-se por aqui muitas reviravoltas, não vos vou contar quais, e depois isto está relacionado com uma história do passado e também com uma morte do passado, e depois temos aqui o círculo, e quando o círculo se fecha, o que é que será que acontece neste círculo? A história não é propriamente brilhante, se calhar não vou guardar esta história na minha memória, não é realmente das melhores séries que eu já vi na vida, também não é assim tão má, se calhar, como a pintam ali no IMDb, se calhar pintam-na assim mais de escuro do que propriamente a série se calhar merece, mas também não é propriamente uma série assim brilhante. A história não é assim das melhores, pelo menos para mim não foi assim propriamente das melhores, é assim estas reviravoltas que vão aparecendo, há umas que são mais interessantes do que outras, e se calhar quando vemos depois no final o motivo para isto tudo ter acontecido, se calhar não é assim um motivo assim muito forte, muito interessante, muito marcante, mas foi uma série que garantiu algum entretenimento enquanto a estava a ver, apesar de não ter sido brilhante, apesar de não ir ficar na memória, mas eu gosto muito de ver a Claire Danes e estava à espera também de um papel um bocadinho melhor. Não é que tenha sido mau, o papel dela é bastante importante no desenrolar da série, mas não é propriamente se calhar dos seus melhores papéis, não é se calhar aquela grande série que lhe deu protagonismo, ou mais protagonismo do que aquilo que ela já tinha por causa do Homeland, por causa do Romeu e Julieta. Portanto, se calhar não lhe acrescentou nada à carreira, mas não é que tenha sido assim uma série também muito, muito má, mas como vos digo, não vai propriamente ficar na minha memória. Para terminar, eu vi na Apple TV uma série da Crowded Room, já não me lembro como é que era a tradução em português, no meio da multidão, já não sei como é que se chamava em português. The Crowded Room, o título em si não me levava para nada, mas depois com o desenrolar da série eu fui percebendo que o título se adequava perfeitamente àquilo que nós temos aqui. E não vos querendo contar muito, temos a história de um homem que é acusado de uma tentativa de homicídio e depois vai-se descobrir que este homem tem problemas do foro psiquiátrico. Não vou adiantar muito, posso-vos dizer que ao princípio não estava à espera de nada, não sabia muito bem por onde é que ia a história. Entretanto cometi o erro grave, porque parecia que a história era baseada num livro, cometi o erro grave de ver qual era o livro, e assim que vi qual era o livro, apanhei logo o belo do spoiler sobre o que é que seria a história, ou por que caminho iria a história. Portanto, antes da história se ter desenrolado até aquele caminho, eu já sabia, por saber qual era o livro, já sabia por que caminho é que ia a história. Não é que isso me tenha retirado o prazer de ter visto a história até ao fim, ter visto esta série. Gostei muito da série, gostei muito da história. Depois fui ler o livro. Portanto, o livro vai aparecer nas leituras do mês de agosto, porque depois fui ler o livro. Entretanto, agora no mês de setembro também já vi um documentário relacionado com isto, mas não vou avançar muito mais. Depois, quando falar do livro, se calhar adianto um bocadinho mais sobre a série, porque eu não quero adiantar muito sobre qual é o problema psiquiátrico que tem este homem. Quando falar do livro, de certeza que vou ter que falar sobre isso, porque o próprio nome do livro nos remete para esse problema. Mas apanhei logo ali com o belo do spoiler, mas como vos digo, foi uma série que me entusiasmou muito do princípio ao fim. Gostei muito de ver esta série. A série é baseada no livro, mas depois percebi que tem aqui alguma inspiração, mas que não é completamente igual ao livro, nem que seja pelo nome do personagem, pela história, pelo motivo pelo qual ele foi detido. Por isso, não tem a ver e não tem, mas temos aqui a evolução da personagem, temos aqui a fase da infância, temos aqui outros aspectos da vida desta personagem, aquilo que ele passou também na escola, com a família, para tentarmos também compreender porque é que ele tem este problema do foro psiquiátrico. E eu gostei muito disso, gostei muito da explicação toda ao longo dos vários episódios
de porque é que esta personagem era assim, por isso eu gostei muito de ver The Crowded Room, gostei mesmo muito, 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 e depois tive vontade de ler o livro, depois tive vontade de ver outro documentário sobre este tema. Portanto, tudo aquilo que esteja relacionado com a mente humana, já vos disse várias vezes e não me canso de repetir que me entusiasma e me interessa imenso. Aqui não estamos a falar de um serial killer psicopata com uma mente completamente retorcida, estamos a falar de outro tipo de problema do foro psiquiátrico, mas também muito interessante, que nos deixa a pensar, será que isto é mesmo assim, será que não é, será que é real, será que estamos a ser enganados? Portanto, levou-me aqui por vários caminhos. Eu, ao ver a série, fiquei com uma ideia, ao ler o livro também mantive essa ideia, ao ver o documentário fiquei um bocadinho mais de pé atrás, portanto não vos consigo explicar mais porque não quero dar a entender muito sobre a série, porque eu gostaria, que não aconteceu, mas gostaria de ter visto a série sem saber nada do tema, sem saber o que ia, mas como eu sou muito curiosa, tive logo que ir procurar qual era o livro e a partir daí, pronto, perdeu-se um bocado dessa parte da novidade, apesar do resto ser interessante, mas o problema é que eu sou mesmo muito curiosa e tenho que saber tudo e às vezes ando-me ali a controlar, a ver uma série ou um filme até ao fim e só depois no fim é que eu vou procurar a informação toda, que é para não apanhar spoilers. Porque eu sou capaz de apanhar os spoilers das maneiras mais estranhas. Neste caso foi através do livro, porque o livro era muito explícito sobre aquilo que era o tema da série. Podia não ser tão explícito, mas era, pronto, não foi propriamente um spoiler de ver uma coisa que se calhar não era para se ter contado, é porque o livro é mesmo assim, um livro é de não ficção. Aqui temos uma história de ficção, mas pronto, a minha curiosidade leva-me sempre a meter a pata na poça, e neste caso foi mesmo. Agora já me aconteceu ver outras coisas e só depois no fim é que eu vou pesquisar, porque senão posso apanhar grandes surpresas e então agora tenho que me controlar para não ir procurar tudo logo, para não parar a série, o filme e procurar tudo, porque sou muito curiosa mesmo. Mas nada retirou o prazer de eu ter visto The Crowded Room, gostei mesmo muito, gostei muito da interpretação do ator, que não me lembro o nome, mas eu para atores, atrizes e para nomes sou péssima, de vez em quando lá me lembro de um assim mais sonante, tipo Tom Hanks ou Brad Pitt, agora outros não me lembro. Sei que foi um grande papel, um grande papel deste ator e eu gostei mesmo muito de ver esta série. E foram estes os filmes, as séries e os documentários que eu vi no mês de agosto. Vi coisas boas, coisas mais ou menos mas eu acho que não vi assim nada, tirando o Heart of Stone, que se calhar está assim mais na categoria do mauzinho do que propriamente do mais ou menos. Pronto, se eu fizesse uma escala, há coisas que estão na categoria do bom, há coisas que estão no mais ou menos e há coisas, pronto, que estão assim um bocadinho abaixo, também não vou dizer no mau, um bocadinho abaixo do mais ou menos, mas há meses assim, às vezes as coisas não são propriamente como nós imaginamos, ou são, porque eu já sabia que ao ver este filme se calhar ia ter esta sensação, ou que ia achar que o filme não era assim nada de especial, portanto eu já sabia mais ou menos o que ia, portanto se calhar não foi assim uma grande surpresa. Digam-me nos comentários se já viram algum dos filmes, alguma das séries ou dos documentários, digam-me tudo aqui na caixa de comentários, porque eu vou gostar muito de saber a vossa opinião sobre este vídeo. E não havendo mais nada para vos contar hoje, eu vou-me despedir, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!